Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Videoaula de hoje, questões 6 Gran Rio, mais 5 questões aí de língua portuguesa comentadas, né, bem discutidas, para fixar melhor os seus conhecimentos sobre a gramática do português na forma como ela é cobrada por essa banca que é uma das principais aí do nosso país, ok? Vamos aproveitar o embalo aí do fim da Copa do Mundo, ok? Para retomar os estudos, né, nesse segundo semestre aí, já pensando nos concursos que estão abertos ou ainda nos que virão pela frente aí, tá certo? O nosso intuito aqui é ajudá-los com a prova de língua portuguesa e para isso a gente vai começar olhando aí a questão de número 1 da banca 6 Gran Rio, que vai dizer aí o seguinte, pessoal: considere o trecho "depois vieram as mães e avós doentes". A frase em que se emprega uma flexão do verbo destacado, que é esse aqui, né? Uma flexão do verbo vir, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, eu tenho lá: não sei o que fazer depois que vierem as mães e as avós doentes. Essa forma verbal aqui, vier, não existe, pessoal. Quem é do Nordeste, né, usa aí na linguagem coloquial, na linguagem falada, o viesse, o vier, mas isso não existe na norma culta do português, certo? Então, o item A não pode ser a resposta correta. No item B, nós temos depois que as mães e avós doentes virem, faremos alguma coisa. Esse virem aqui parece o verbo vir, mas na verdade ele é flexão do verbo ver. Ok, gente? É o futuro do subjuntivo do verbo ver. Muita gente fala quando eu ver, se eu ver. Está errado. O correto é se eu vir, quando eu vir, indicando ver, de enxergar. Ah, mas fica igual ao verbo vir. Fica igual, paciência, mas não é a mesma flexão. Como aqui, então, é o verbo vir, ok? Aqui é o verbo ver, o item B não serve como resposta, ok? Depois que eu vim, as mães e as avós doentes ficaram curadas. Ou seja, aqui é o pretérito do verbo vir. Vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram, ok? Então, resposta, galera, item C, ok? Pretérito perfeito do verbo vir, ok? Corretinho aqui. No item D, depois as mães e as avós doentes tiveram vindo até aqui, a flexão está correta, porém o sentido está totalmente destacado, né? Totalmente desencaixado do restante da sentença, e talvez seja melhor ir depois de vierem. Não, né? Aí não, depois de virem, ok? As mães e as avós doentes. Ok? Então, correto aí, pessoal, letra C na questão de número 1. E essa é uma questão que envolveu aí a flexão verbal, mais especificamente os verbos irregulares. Fiquem atentos aí para esse ponto. No item 2, temos, no que diz respeito à concordância nominal, a palavra em destaque que está empregada de acordo com a norma padrão seria qual? Então, qual das frases aí está correta no que diz respeito à concordância nominal? Assunto também, gente, bem frequente na 6 Gran Rio e em outras bancas também. As meninas curtem livros de capas rosas. Não, quando eu tenho um substantivo funcionando como adjetivo, ele fica invariável. Então, aqui, ó, é capa rosa, certo? Item B, sempre li bastante livros. Não, o truque com o bastante é você trocar pelo muito. Se o muito flexionar, o bastante flexiona também. Então, sempre li bastante livros, sempre li muitos livros. O muito se flexionou, o bastante se flexiona também. O correto aqui seria, então, bastantes livros ao longo de minha vida. O item B está errado. No item C, é proibido leitura de histórias violentas por crianças. Essa frase aqui, esse segmento, dá a impressão de estar errado, ok? Mas ele está correto. Nessas expressões precedidas pela forma verbal é, a terceira pessoa do singular do verbo ser, como é proibido, é necessário, é preciso, ok? Essa expressão permanece no singular, permanece sem se flexionar, ok? Caso não haja artigo logo na sequência. Se a frase, então, fosse é proibida a leitura, se aqui fosse a leitura, aqui ficaria é proibida, ok? Mas repare que aqui não tem o artigo.
Não tendo o artigo, essa expressão fica invariável, fica meio feio, mas fica correto do ponto de vista da norma padrão. Logo, a resposta da questão 2, item C. Ok? No item D, narrativas de fluxo de consciência sempre a deixam meia confusa, não. Meia no sentido de um pouco é invariável, tá, gente? Fica meio confusa, ok? Um pouco confusa, tá? E no item E, deveria haver mais revistas e jornais dedicadas à literatura. O que acontece? Eu tenho dois substantivos aqui, ó, de gêneros diferentes. São as revistas e os jornais. Eu posso concordar com os dois, indo para o gênero dominante, que no caso é o masculino. Então, aqui teria de ficar dedicados, se eu fosse concordar com os dois, certo? Eu posso concordar também com o que está mais perto, só que o mais perto aqui é os jornais. E, nesse caso, o dedicadas aqui teria que ficar dedicados. Então, a única forma permitida aqui seria o dedicados, ok? Para concordar com revistas, esse dedicado deveria aparecer na frente aqui. Aí ele pode concordar com o que está mais perto. Tá legal? Então, o item E está errado também. Logo, a resposta, letra C. Na questão 3, a forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão. Em qual delas aí? Ok, gente? Então, onde vai estar corretinho? No item C, atualmente comercializa-se diferentes criptomoedas, mas a Bitcoin é a mais conhecida de todas as moedas virtuais. Ora, essa forma verbal aqui, gente, tem que concordar com o que está aqui, ó. Porque quem comercializa, comercializa alguma coisa. Trata-se de um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto seguido da partícula C é um caso de voz passiva sintética. E no caso de ter voz passiva sintética, ela concorda com o sujeito que vem depois aqui, ó. Como está no plural, esse verbo aqui tem que ir ao plural também. Então, vai ficar comercializam-se, ok? Diferentes criptomoedas, ok? Muita atenção aí, porque a Sesgren Rio gosta bastante desse uso da concordância das vozes passivas sintéticas, ok? O truque aqui, às vezes, é afastar o sujeito do verbo ou colocar o sujeito depois do verbo para confundir o aluno, ok? Mas é necessário que vocês fiquem atentos a esse detalhe. No item B, a especulação e o comércio ilegal, de acordo com alguns analistas, pode tornar as bitcoins inviáveis. Ora, quem é o que pode tornar as bitcoins inviáveis? A especulação e o comércio. Sujeito composto, verbo para o plural. E aqui está no singular. Está errado o item B. No item C, as notícias informam que, até hoje, em nenhuma parte do mundo, se substituíram totalmente as moedas reais pelas virtuais. Está correto. E olha aqui, ó, outro caso de voz passiva, ó, verbo, quem substitui alguma coisa, verbo transitivo direto, com o C, com a partícula, e ele tem que concordar no plural com o que está aqui, ó, moedas reais. E está concordando, logo, resposta é o item C. Ok? O item D é o mesmo erro do item A. O que foi criado? 21 milhões de bitcoins, ou seja, plural. Quem cria alguma coisa. Verbo transitivo direto seguido do C, certo? Então, o que nós vamos ter aí? O que o criou-se tem que concordar com 21 milhões. Certo? Então, seria criaram-se. E no item E, o valor dos produtos comercializados seriam determinados. Né? O seria aqui tem que concordar com o valor, núcleo do sujeito. Né? Muita gente pensa que ele vai concordar com produtos comercializados, mas não. Ele concorda com o núcleo, e o núcleo está no singular, certo? Por isso que o verbo aqui deveria ter ido ao singular também. Na questão 4, a forma verbal destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Em qual questão? No item A, temos, ao digitar as senhas em público, é necessário que confiremos. Não, aqui o caso, gente, é necessário que confiramos, ok? Porque o verbo aqui é o verbo conferir, ok? E quando o verbo é da terceira conjugação, no subjuntivo, ele vai ficar com o A. Né? Então, vai ficar confira, confiras, confira, confiramos, confirais, confiram. Ok? Então, não confiremos, não é isso. É confiramos. Então, está errado aí o item A. No item B, temos as informações pessoais deveriam ser digitadas de forma condensada
para que cabessem, não, para que coubessem. Ok, gente? Então, o verbo aqui, ó, essa forma verbal é derivada do pretérito perfeito. O pretérito perfeito do verbo caber é coube. Logo, vai ficar coubessem no imperfeito do subjuntivo. No item C, os meios eletrônicos contribuem para que os estudantes retenham a maior parte das informações necessárias ao bom desempenho escolar. Ora, o retenham, aí, derivado, verbo reter, derivado do ter, corretamente flexionado. Logo, ele vai ser, de novo, a resposta é, de novo, o item C. Ok? Aqui o verbo consentir é consintamos, pela mesma razão que na letra A é confiramos, e aqui no item E, quando algum consumidor querer, não, quando algum consumidor quiser, certo? Então, a análise das outras duas e confirma a resposta também no item C, ok? Para encerrar, galera, uma questão de análise sintática. Aí, nós vimos que essas questões aqui envolveram bastante a flexão verbal e a concordância, e agora aqui a análise sintática, que fiquem de olho nesses pontos aí, quem vai fazer prova para SES Gran Rio. A questão diz o seguinte: ao contrário do período composto por coordenação, o período composto por subordinação apresenta ao menos uma oração sintaticamente dependente da outra. O seguinte período configura-se como composto por subordinação. Onde que eu vou ter aí, gente? No item A, como o aquecimento global está atrapalhando a aviação. Olha, eu só tenho aqui, ó, eu só tenho um verbo, uma locução verbal. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração, só tenho um período simples. Então, se eu tenho um período simples, não posso ter composto, nem por subordinação, nem por coordenação. Ok? Então, não pode ser o item A. No item B, idem. No mês passado, dezenas de voos foram cancelados nos Estados Unidos por causa do calor. De novo, só tenho uma locução verbal. Se eu só tenho um verbo ou uma locução verbal, eu só tenho uma oração. Só tenho o período simples, não tenho o período composto. Ok? Nem por coordenação, nem por subordinação. Ok? No item C, por lá, as temperaturas altas não impactam só as contas de luz. De novo, ó, só um verbo. De novo, eu tenho um período simples. Para ter período composto, eu preciso de ter duas ou mais orações. E cada oração só pode ter um único verbo ou uma única locução verbal. Se eu só tenho um verbo, uma locução verbal, eu só tenho uma oração. Ok? No item D, a sustentação que as asas do avião garantem, opa, tem um verbo aqui, depende outro verbo da densidade do ar. Ora, agora eu tenho um período composto. Agora eu tenho aqui uma oração, ó, adjetiva, certo? Uma oração adjetiva é uma oração subordinada, porque vocês sabem que existem subordinadas substantivas, as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas. Portanto, resposta aí, galera, da questão número 5, item, marca aqui para vocês, né? Item D, certo? E o item E, professor? Aqui eu tenho uma locução aqui e uma locução aqui. Tem verbo aqui, aqui não é composto também? É, só que aqui agora é composto por coordenação, olha lá, ó. Esse ezinho aqui indica que trata-se de uma oração coordenada. E a questão está pedindo um período composto por subordinação. E aí nós temos uma bela questão de sintaxe do período composto. A gente encerra por aqui, pessoal, esperando que a aula tenha sido útil para vocês. Caso tenha, não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário aqui, pois a divulgação do nosso trabalho é muito importante. Ok? A gente espera também que você seja aprovado no concurso SES Gran Rio, para o qual você está prestando, né? Mas que apareça também nas nossas próximas aulas, pessoal, porque vai ser sempre uma satisfação ajudá-los aí com as questões de língua portuguesa, ok? Eu vejo vocês, então, até lá, pessoal. Um abração.